Meus pais me proibiram, a mim e aos meus filhos, de ir à festa de fim de ano. Horas depois, meu irmão postou uma foto com a legenda, só família, sem encrenqueiros. Eu curti e comentei. Parabéns. A hipoteca e os impostos agora são todos seus. 10 minutos depois, o post sumiu e apareceram 90 chamadas perdidas. Meu nome é Daniel. Tenho 36 anos, sou roteirista e aprendi a organizar o caos em atos porque a vida real se recusa a seguir roteiro. Sou o filho mais velho, o que inventa histórias, enquanto meu irmão, Marcos, inventa dinheiro. Moro num apartamento pequeno a 2 quadras da escola das crianças. 2 lancheiras, uma garrafa térmica amassada com adesivo de dinossauro e um calendário que parece quadro de investigação policial. Escrevo de madrugada, levo no colégio, escrevo de novo, busco, esquento sobras, hora de dormir, bilhete na agenda, páginas, revisões. Repete. Era 29 de dezembro, céu cinza e chão molhado, quando veio o primeiro soco. Eu prendi o cinto da minha filha quando o celular acendeu com uma mensagem da minha mãe. Daniel, depois de conversar com seu pai, achamos melhor vocês 3 não virem à festa de fim de ano. Dessa vez é só família mesmo. Menos confusão. Fiquei olhando as palavras. Só família. Olhei para os tênis roxos da minha filha de 8 anos, sujos de lama na ponta. Meu filho, 5 anos, cantarolava a trilha do Tubarão no banco de trás porque acha que é música de ninar. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no terceiro toque, como quem já estava na defensiva. Mãe. A voz dela veio seca. Daniel, nem começa. Não é sobre você. É sobre clima. Sua energia. As crianças fazem barulho. As pessoas precisam descansar depois de um ano pesado. As crianças fazem barulho numa festa. Não leva tudo pro pessoal. Aí meu pai entrou na ligação pelo Viva Voz. Claro que era Viva Voz. Filho, você sabe que a pressão da sua mãe sobe quando tem tensão. Vamos manter a paz. A gente marca alguma coisa só com vocês depois. Depois na minha família significa nunca. Mantive a voz neutra. Então é só família. Mas eu não. Nem meus filhos. Silêncio. Daquele tipo em que dá pra ouvir o tilintar da colher na xícara. Você tem sido difícil, minha mãe disse. Sempre reclamando de dinheiro, conta, prazo. É uma celebração, não reunião de condomínio. Tá bom, eu disse. Porque se eu falasse o que sentia, meu filho ia aprender palavras novas antes da pré-escola. Desliguei. Minha filha perguntou, ainda vamos ver a vovó? Hoje não, respondi. A vovó tá cansada. Ela fez que sim, processando. A gente pode fazer nossa própria festa? Pode, eu disse. A gente faz. 2 horas depois, rolando o feed no sofá enquanto as crianças colavam glitter em coroas de papel, vi o post do meu irmão. A sala dos meus pais. As luzinhas de Natal que eu mesmo pendurei no ano passado ainda lá. Marcos de suéter novo, braço nos primos. Mesa farta. Legenda. Só família. Sem encrenqueiros. Senti o soco nos dentes. Não comentei. Ainda não. Só fiquei olhando os coraçõezinhos subindo e os comentários chegando. Que família linda. Amo essa tribo. Cadê o Daniel? Escreveu uma tia. Marcos respondeu com um emoji piscando. Provavelmente escrevendo drama. Virei o celular de boca para baixo. Respirei. Inspira. Expira. Nota mental, Atom sempre é a mentira que a família conta para si mesma. Eu não comecei com drama. Eu cresci dentro dele. Minha mãe ama ordem. Meu pai ama números. Para eles, amor é nota fiscal. Quando eu tinha 17 e passei no curso de cinema, minha mãe disse que era hobby. Meu pai abriu uma planilha e achou um curso mais barato que eu podia considerar. Marcos, 3 anos mais novo, tinha o sorriso fácil, jaqueta do time do colégio, o charme. Ele vai comandar equipe antes dos 30, meu pai vivia dizendo. O Daniel vai escrever sobre isso, minha mãe completava, como se fosse piada pronta. A gente ria porque era mais seguro. Saí de casa aos 19 com uma mochila e o rascunho de um roteiro chamado Casa Errada. Trabalhei à noite, escrevi de manhã, depois troquei. Aprendi a fazer pitch com bafo de café e nó na gravata. Aprendi que a maioria das portas abre porque você fica batendo para sempre. Também aprendi que pais só se orgulham em público. Em particular, mudam de assunto. Quando comecei a vender revrites, fiz o que minha família esperava de um bom filho. Ajudei. Paguei as multas de trânsito do Marcos quando elas empilhavavam como propaganda no correio. Cobri a coparticipação quando meu pai precisou de exames e o plano ótimo deles era mais vibe do que realidade. Quando o aquecedor quebrou, mandei cheque pela minha assistente.
Sem perguntas. A gente te devolve, minha mãe disse. Não devolveram. Família não é sobre contar, meu pai falou. Mas era. Só que a gente não era quem fazia as contas. Depois casei rápido demais e me divorciei devagar demais. 2 filhos, 2 quartos, um carro que chia quando vira à direita. A partilha foi justa. O aluguel, não. Peguei todo o trabalho que apareceu. Punch Up em comédias, um thriller que nunca foi rodado mas pagava parcelado como chuva fora de época. Juntei economias numa pasta chamada Teto e Sapatos porque criança cresce no ritmo da luz. Meus pais me ligavam para pequenas emergências. Chegou o carnê do IPTU. Meu pai em janeiro, será que precisa pagar tudo de uma vez? Esse dentista só aceita adiantado. Sua tia precisa de ajuda com o plano do celular. Nunca era rei você. Era aqui o número da conta. No começo eu guardava comprovante, depois parei porque a pasta me fazia sentir mesquinho. Me convencia que não estava comprando amor, só comprando paz. Marcos nunca pedia. Determinava. Mano, me adianta só esse mês. Mano, a taxa de juros tá de sacanagem. Mano, você é o escritor, abate no imposto. Ele me chamava de mano do jeito que gente chama amigo antes de furar fila. Eu dizia sim porque achava que era isso que irmão mais velho faz. Porque achava que era fase. Porque eu estava cansado e as crianças precisavam de sapato de novo e dizer não demora mais que dizer sim quando o telefone toca no corredor do supermercado. A primeira grande virada veio há 3 anos. Meu pai quis simplificar as finanças e colocar a casa num traste. Me pediu para dar uma olhada nos papéis. Tudo padrão, ele disse. Amigo do Marcos redigiu. Só precisamos da sua assinatura como testemunha. Li o documento entre uma busca e outra no colégio, circulei irrevogável e mandei mensagem para o meu pai dizendo que era melhor ir com calma. Ele respondeu, não seja dramático. Naquela mesma semana achei uma fotocópia na gaveta da cozinha deles. Meu nome. Minha assinatura. Só que eu não tinha assinado. Minha mãe disse, usamos uma cópia antiga que você assinou pro banco. Economiza tempo. Falou como quem acha cupom esquecido na bolsa. Fiquei olhando a página. A linha da caneta estava limpinha. O laço do D estava errado. Minha mãe mexia o molho e nem olhou para cima. A gente tá velho demais pra bagunça, ela disse. Você sabe. Não briguei. Naquele momento não. Escaneei tudo, criei uma pasta privada e me afastei um pouco mais dentro do meu próprio peito. Depois veio o ano que eles chamam de o ano que a gente te bancou. Verdade, o ano que eu bancoei eles. O IPTU subiu. Meu pai não ajustou o desconto em folha. Minha mãe achou que a aposentadoria significava 2 viagens por ano. Eu cobri o buraco. A gente acerta no Natal, meu pai disse. A gente faz um plano, minha mãe completou. Natal veio com Chester e foto. Plano, não. Marcos ficou noivo naquele inverno. Menina legal no começo. Bonita, inteligente. Na frente dela, Marcos abaixava o volume da fanfarra. Nossos pais adoraram. Meus filhos chamavam ela de tia talvez. Teve chá de panela, lista de presentes e discurso em que meu pai brindou o filho que faz as coisas andarem. Bati palma. Também paguei o sinal do salão temporariamente quando o cartão deu bloqueio por suspeita de fraude. Depois da festa de noivado, Marcos me encurralou perto do cabideiro. Escuta, ele sussurrou, como se a gente estivesse combinando algo. Eu sei que tô devendo. Quando sair a promoção, eu acerto. Você sabe que sim. Você me deve 6.000, eu disse baixinho. Ele reagiu como se eu tivesse xingado a mãe dele. Nossa, tá contando mesmo. Tô. Ele revirou os olhos. Você é o que tem grana de cinema. É TV, eu disse. E é aluguel. Ele deu tapinha no meu ombro. Você ganha pra inventar. Eu ganho pra entregar. Cada um no seu papel. Cheguei em casa e escrevi 8 páginas de diálogo em que um irmão fala a verdade e o outro escuta. Parecia ficção científica. Aí a tradição da festa de fim de ano começou a balançar. No primeiro ano, esqueceram de avisar que o horário tinha mudado. Achamos que você estava muito ocupado, minha mãe disse. Criança fica chata depois das 9, meu pai disse. Marcos postou foto às 20h07. Curti e escrevi, parece divertido. Minha mãe me mandou mensagem, por que você me faz passar vergonha? No ano seguinte, atrasamos porque meu filho vomitou na escada. Chegamos de roupa trocada e Canadá Dry, minha mãe abraçou as crianças e não me abraçou. Você não prioriza a família, ela disse na cozinha. Você prioriza seus humores. Meus humores. O próximo rascunho da minha vida teve menos cenas na casa deles. Mas o dinheiro continuava me puxando de volta.
Meu pai inventava expressões tipo empréstimo familiar e juros do coração. Eu inventava limites e depois quebrava. Toda vez que eu dizia não, minha mãe suspirava e falava, sabe de quem a gente pode contar mesmo? Do Marcos. Aí no mesmo dia o Marcos me pedia dinheiro. Comédia. Esse dezembro não foi só balanço. Foi porta batida com legenda. Só família, sem encrenqueiros. Encrenqueiros. Era eu agora. Não porque eu fazia confusão, porque parei de absorver calado. Não planejei confronto. Planejei noite tranquila com glitter, coroas e a playlist da minha filha que repete as mesmas 5 músicas como se fosse rádio operada por esquilos. Mas aí minha tia perguntou debaixo da foto do Marcos, cadê o Daniel? Aí minha prima escreveu, saudade das crianças. Aí o Marcos brincou, tão ensaiando o drama. Rolei até o começo do fio onde minha mãe tinha escrito, só família. Menos drama. E tomei uma decisão simples. Se queria um roteiro, eu ia dar. Com recibos. Com viradas de ato. Com escolha clara de terceiro ato. Ou ficam com o dinheiro, ou ficam com a encenação de família. Os dois não dá. Às 21h14, depois que as crianças dormiram com as coroas tortas nos olhos, abri o post do Marcos. Curti. O coraçãozinho azul subiu. Aí comentei, parabéns, Marcos. Tá lindo. Já que é só família, atualização familiar, hipoteca, seguro, IPTU e juros do coração agora são todos seus. Tô fora. Foi limpo. Quase gentil. Daquelas falas que dariam camiseta. Em 30 segundos o celular começou a vibrar. Depois tremer. Depois uivar. Mãe ligando. Recusei. Pai ligando. Recusei. Marcos ligando. Recusei. Grupo da família. Daniel. Apaga isso. Agora. Mãe. Digitei. Não vou. Amanhã mando um resumo. Com números. Marcos respondeu debaixo da foto. Cara, o que você tá fazendo? Não é lugar pra isso. Respondi. É exatamente o lugar. Aí joguei 4 prints no grupo da família, não nos comentários, porque não ia alimentar plateia. Os prints tinham data, valor, as anotações que eu escrevia no campo memo, aquecedor, canal, multa X3, sinal, déficit IPTU segundo tri. 3 anos, todas as transferências. Não coloquei ironia. Não coloquei setas. Só os números e a palavra pago. Mãe. Você tá nos humilhando. Pai. Não é assim que adulto age. Marcos, mano. Tira isso. Tá todo mundo vendo. Eu. Então parem de falar publicamente. Silêncio por 1 minuto. Aí meu pai tentou virar o roteiro. Se você precisava de ajuda, era só falar. A gente organizava. Dei risada na sala vazia. Organizar? Com assinatura falsificada? Digitei. 3 pontinhos. Sem resposta. Marcos tentou a jogada antiga. Que assinatura que? Enviei a foto do traste com o laço do D errado. Isso. Mãe ligou de novo. Deixei tocar. Ela mandou o áudio. A gente explica. Respondi. Não preciso de explicação. Preciso que pare. Aí voltei no comentário do post do Marcos e acrescentei uma linha. Feliz Ano Novo. Limites começam agora. 10 minutos depois, o post sumiu. 10 minutos depois disso, o celular mostrava 90 chamadas perdidas. 90 mãe. Pai. Mãe. Marcos. Números desconhecidos. Tia Carla. Privado. Mensagem da prima, cara, tá tudo bem? Mensagem da minha ex, as crianças dormiram? Precisa de alguma coisa? Áudio do meu pai que começava com filho e terminava com me liga como homem. Coloquei no não perturbe. Sentei na beira do sofá e ouvi meu apartamento respirar. As crianças viraram na cama e as coroas de papel fizeram barulhinho nos travesseiros. Pensei nos rascunhos que nunca entreguei, nas piadas que cortei por serem cruéis demais, nas cenas em que dei graça pros personagens porque queria acreditar que gente muda. Também pensei na palavra encrenqueiro e em como às vezes encrenqueiro é só a verdade que você finalmente fala em voz alta. Amanhã chegou com luz laranja nas persianas e um Lego cravado no meu calcanhar. Fiz panqueca e cortei em formatos porque é assim que meu filho decide se comida é comida. Preparei café e abri o celular. Preparado pro incêndio. Lá estava, avalanche de mensagens. Grupo da família com 146 não lidas. Um grupo separado só pais que me adicionaram às 2h11 da manhã chamado urgente. Direct do Marcos. A gente conserta isso.
Brant. Rolei primeiro. Minha regra. Coleta os pontos antes de escolher a cena. Mãe às 22h01. Você adora me machucar. Sempre adorou. Pai às 22h03. O que você é? Banco? Isso é família. Tia Carla às 22h07. Criança não tem que pagar pato. Daniel, pensa no coração da sua mãe. Prima Jana às 22h12. Sinceramente, eu não sabia que você cobria tudo isso. É muito. Mãe às 22h19. Jana, fica fora disso. Marcos às 22h22. Os números estão errados. Eu às 22h23. São os seus números. Silêncio no grupo por 1 hora. Às 23h31, meu pai postou uma planilha dele. Sem brincadeira. Projeções. Tinha uma aba chamada Expectativas 2026. Ele listou contribuições mensais do Daniel, do Lado de Luz, Condomínio e Netflix. Em negrito. Respondi às 6h17, depois das panquecas. Apaga essa aba. Apaga a presunção. Mãe ligou. Atendi porque as crianças estavam rindo e o som me deixou corajoso. Ela pulou o oi. O que foi ontem à noite? A voz dela pequena e tensa. Você humilhou sua família. Vocês me humilharam primeiro, eu disse. Me barraram com meus filhos de uma festa e chamaram de só família. Me chamaram de encrenqueiro. A legenda foi do Marcos, ela disse rápido. Você curtiu, eu disse. Ela suspirou. Você lê nas entrelinhas demais. Sou roteirista, não adivinho. Leio o que tá escrito. Mantive o tom limpo. Escuta, é simples. Não sou seu caixa eletrônico. Não sou sua testemunha. Sou seu filho e sou pai. Isso significa que tenho que ensinar como a gente merece ser tratado. A gente nunca pediu muito, ela disse. Vocês pediram meu nome quando precisaram de papéis. Pediram meu dinheiro quando chegou o imposto. Pediram meu silêncio quando Marcos precisava parecer herói. Respirei fundo. Eu habilitei vocês porque era mais fácil. Isso acaba hoje. Você é dramático. Na verdade sou chato. Tô dizendo não. Ela ficou quieta. Depois mais mansa. Vamos te devolver. Ótimo. Manda o valor. Vocês podem pagar parcelado como qualquer conta. Nada de Venmo da tia. Nada de a gente acerta no Natal. Acerta todo dia 15. Eu mando uma notinha simples. Vocês fazem Pix. Se atrasar, tem multa. Essa multa vai pro fundo faculdade do e seu Zé Lendas-Gol. Você cobraria juros dos próprios pais? Vocês cobraram juros da minha sanidade. Pensei que ela fosse desligar. Não desligou. Chorou. Choro controlado, aquele que ainda consegue falar entre as linhas. Seu pai fez o melhor que pôde. A gente só queria você por perto. Vocês queriam útil, eu disse. É diferente. Também me chamam de difícil. E vocês sabem que copiar assinatura não foi certo. Não foi falsificado. Foi copiado, ela disse, como se fosse crime mais leve. Seu pai não queria te incomodar. Incomodou do mesmo jeito. Ela ficou quieta de novo. Passa aqui depois, ela disse por fim. A gente conversa. Não, eu disse. Se quiserem conversar, você e o pai vêm aqui em casa às 14 horas. Sem parente surpresa. Sem viva voz. Ela soltou o ar de um jeito que dizia que ia. Tá bem. Desliguei. Minha filha entrou com uma coroa nova de papel cartão. Papai, a vovó ainda gosta de mim? Gosta, respondi na hora. Por que ela precisava ouvir isso agora? Adulto se confunde. Não é trabalho seu. Ela aceitou por exatos 12 segundos, depois pediu mais calda. Às 14h05 meus pais estavam na minha porta como se competissem na Olimpíada do Desapontamento. Queixo do meu pai travado. Minha mãe com uma pasta. Pareciam menores, de algum jeito, na minha sala bagunçada com brinquedo embaixo da mesa de centro e castelo pela metade no tapete. Cadê as crianças? Minha mãe perguntou, esticando o pescoço. Na mãe delas, eu disse. De propósito. Sentamos. Meu pai colocou as mãos nos joelhos. Daniel, ele começou. Você já deixou o seu recado. Ótimo. Aqui o meu, formalmente. Deslizei 2 papéis pela mesa. O primeiro era um extrato simples do que eu tinha pago nos últimos 3 anos. Total na última linha. O segundo era uma coisa que escrevi na noite anterior. Acordo de funcionamento familiar. 2 páginas. Fonte limpa. Bullet points.
Minha mãe leu o título e revirou os olhos. Pelo amor de Deus. Continuei. 1. Não vou mais responder por hipoteca, impostos, contas de luz ou qualquer despesa fixa da casa de vocês. 2. Se for emergência de verdade, vocês pedem antes do vencimento, não depois. 3. Se eu resolver ajudar, será com plano escrito e cronograma de pagamento. 4. Meu nome não aparece mais em documento nenhum sem o meu sim na hora. 5. Não excluam meus filhos de eventos familiares para me punir. Eles não são peões. Minha mãe tentou devolver os papéis. A gente não vai assinar nada. Não precisam assinar, eu disse. Só precisam saber que essas são as regras para conviver comigo agora. Meu pai bufou. Você acha que pode dirigir a família como sala de roteiristas? Não, eu disse. Mas posso decidir se fico na sala ou não. Ele olhou o extrato. Olhou o total. Fez careta num número em especial. Isso tá inflado. Não tá, eu disse. Posso imprimir o extrato do banco se a fonte te deixar nervoso. Ele se eriçou. Não precisa desrespeito. Respeito é número mais comportamento, eu disse. Os números dizem que eu cobri. O comportamento diz que vocês fingem que não. Minha mãe mudou de tática. Temos orgulho de você, ela disse, alegrinha demais. A gente vive falando de você. Então parem de me zoar pelas costas, eu disse. E parem de me chamar de encrenqueiro. Ela desviou o olhar. Isso foi o Marcos. Como se fosse combinado, Marcos mandou mensagem, você tá louco. Depois outra, vem me encontrar agora. Virei o celular de boca para baixo. Fala pro Marcos ler o grupo. Não vou encontrar ele no estacionamento para ouvir que sou sensível. Os ombros do meu pai desabaram. Vi o contorno de um homem cansado que brincou tanto tempo com regras quebradas que esqueceu que regras existem. Ele passou a mão no rosto. A gente não planejou direito, ele disse por fim. Achou que você sempre estaria aí. Ainda tô, eu disse. Só não tô mais no débito automático. Ficamos naquele ar pesado mais um minuto. Aí minha mãe fez uma coisa que eu não esperava. Abriu a pasta dela e tirou um cartão que eu fiz no 3º ano. Tinha cola com glitter e meu desenho horrível da casa. Dentro, de lápis, eu sempre vou te ajudar porque vocês são meu papai e minha mamãe. Ela colocou na mesa como prova. Você prometeu, ela disse. Olhei minha própria letra infantil. Senti uma onda de carinho e raiva brigando no peito. Eu tinha 8 anos, eu disse. Também prometi virar pirata. A boca da minha mãe tremeu. Depois ela riu, uma risada pequena e verdadeira. Nos surpreendeu os dois. Tá bom, ela disse. E agora, como a gente faz? Como adulto, eu disse. Vocês me dizem com antecedência o que precisam. Eu digo o que posso fazer. A gente escreve. Se eu falar não, vocês não punem a mim nem as crianças. Se vocês falarem não, eu não puno vocês. Mas eu tenho limites, e eles não são negociáveis. Meu pai fez que sim, contrariado. E o traste? Refaz, eu disse. Com advogado que não seja sobrinho de amigo de vocês. Sem meu nome em lugar nenhum a menos que eu esteja presente. Ele suspirou. Tá bom. Apertamos as mãos. Não foi caloroso. Foi outra coisa. Honesto, talvez. Depois que eles saíram, Marcos ligou 6 vezes. Não atendi. Mandou um textão sobre imagem pública e ótica de carreira, como se gerenciasse uma banda. Depois mandou a frase de sempre. Acerto quando sair a promoção. Respondi, começa com R$ 200 essa sexta. Toda sexta. Sem pular. Se pular, zera tudo e eu paro de atender. Ele respondeu. Você é inacreditável. Obrigado. Escrevi e guardei o celular. Naquela noite levei as crianças pro parque com glitter ainda no porta-copo do carrinho. Brincamos de chão é lava no playground. Minha filha perguntou se a vovó ia ficar brava para sempre. Não, eu disse. Ela só precisa aprender regras novas. Meu filho subiu a escada gritando limites, porque me ouviu falar demais. A gente riu. Risada de corpo inteiro. As pessoas olharam. Não me importei. Em casa, depois do banho e dos livrinhos, escrevi. Não roteiro de vingança. Nem cena de tribunal. Um texto pequeno sobre um pai que parou de escolher paz que machuca e começou a escolher paz que cura. Deixei a prosa simples. Guardei as metáforas na gaveta. Deixei a verdade em pé, sem fantasia. À meia-noite, olhei o grupo da família mais uma vez. Minha mãe tinha mudado o nome do grupo de A Família para Família, tudo minúsculo. Parecia certo. Meu pai tinha postado uma foto da festa que eu não fui.
Escreveu, ano que vem, todo mundo. E 1 minuto depois, sim, Daniel. Todo mundo. Não respondi. Virei o celular de boca para baixo e deixei o quarto ficar quieto. A moral não chegou como solo de bateria. Chegou como cheque que compensa porque a conta finalmente fecha. Aqui vai o que aprendi, em palavras simples, do jeito que explicaria para as crianças. Se alguém te barra com seus filhos de um só família, está te dizendo o que família significa para eles. Acredite. Depois decide o que família significa para você e age como se fosse verdade. Se você continua pagando por pais, ensina que briga é de graça e que você cobre a conta. Para de cobrir a conta. Se alguém copia sua assinatura porque não quis te incomodar, isso não é amor. É conveniência vestida de carinho. Nomeia. Conserta. Não dá risada. Se te chamarem de encrenqueiro por falar a verdade, continua falando. Encrenqueiro limpa o ar. Meus pais não viraram outras pessoas. Só estão se comportando diferente comigo porque eu mudei as regras e segurei firme. Na primeira sexta depois da conversa, meu pai me mandou R$ 40 pro combustível. Um começo. Como se precisasse treinar o gesto de devolver. Minha mãe mandou foto de um orçamento que começou a fazer à mão. Bagunçado e real. A gente tá aprendendo, ela escreveu. Respondi, eu também. Marcos mandou os R$ 200 em dia. No campo mesmo, me morde. Não respondi. Na sexta seguinte, mandou os R$ 200 de novo. Sem memo. A festa de fim de ano agora é história, não ferida. A legenda é a legenda. O comentário é o comentário. O post sumiu. As ligações foram 90 e depois foram 0. O glitter saiu das coroas na lavagem. Meus filhos dormem como quem sabe que lar é onde o pai cumpre promessas para si mesmo. Estou escrevendo cenas que parecem uma vida que eu consigo viver. Não sou banco, testemunha nem esponja. Sou pai, homem e roteirista que finalmente escreveu os próprios limites como diálogo e falou em voz alta. Não vou mais comprar amor, paz ou convite. Vou pagar por sapato, apresentação da escola e panqueca em forma de estrela. E se aparecer festa com legenda, só família, a gente faz a nossa. Temos coroas. Temos glitter. Temos regras na geladeira. Temos uma porta da frente que eu abro e fecho de propósito. Achava que liberdade ia ser bater a porta. Não é. É trancar a noite e dormir bem porque as pessoas lá dentro finalmente estão protegidas da história que quase engoliu a gente. Meu nome é Daniel. Sou roteirista. Não vou deixar.